Graça e paz em Jesus a todos. Estamos aqui em nossa segunda parte de nossa primeira aula de profetas maiores. Nós tivemos aí na primeira parte dessa nossa aula, vendo ali a historicidade do povo de Israel como monarquia, e dentro desse ambiente de monarquia, com pecados, entendeu? Nós vimos ali que tem os profetas pré-exílicos, exílicos e pós-exílicos, que profetizaram antes do exílio, os que profetizaram no período do exílio e os que profetizaram depois do exílio, quando o povo de Judá, vamos falar assim, retornaram do cativeiro babilônico. Amém? Nós vimos aí que nós temos 17 livros proféticos na Bíblia, sendo 12 chamados de profetas menores e 5 de profetas maiores. Os profetas menores não são chamados de profetas menores por questão de ter um ministério menor ou menos expressivo, é por causa da quantidade, vamos falar assim, de conteúdo escrito do livro, ok? Então, vamos lá, vamos na continuidade, amém? Vimos também o nome dos profetas, desses 5 livros proféticos, sendo 2 de autoria de Jeremias nos seus originais, e nós vamos estar olhando aqui agora, até botei aqui no quadro aqui, é um pequeno resumo dos livros profetas maiores, ok? Então eu botei aqui Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel, Daniel, livro de Isaías. Isaías é o grande profeta da redenção. É um livro rico em profecias messiânicas. Quando a gente fala de profecia messiânica, é que está apontando para o Messias, Jesus. Mesclado, né? É um livro rico em profecias messiânicas, mesclado com maldições sobre as nações pecadoras. Qual é a mensagem de Isaías? Mensagem: Deus tem um remanescente para o qual existe um futuro glorioso. Amém? Estamos aqui vendo aqui o resumo, um pequeno resumo dos livros assim chamados profetas menores, maiores, que são 5 maiores. Jeremias, o chamado profeta chorão, viveu desde os tempos de Josias até o cativeiro. O tema principal do livro de Jeremias, a reincidência, o cativeiro e a restauração dos judeus. Que bênção! Vamos lá. O livro também é escrito por Jeremias, Lamentações, é uma série de clamores de Jeremias, lamentando as aflições de Israel, mostrando ali todas as aflições, é um lamento, ok? O livro do profeta Ezequiel. Ezequiel é um livro de impressionantes metáforas, emprego de uma palavra em sentido diferente do próprio por analogia ou semelhança. A metáfora, nós estamos usando ali uma analogia, um tipo de comparação, uma figura de linguagem, são contextos espirituais, né, no livro de Ezequiel. Essas metáforas que descrevem claramente a triste condição do povo de Deus e o caminho
a exaltação e a glória futura. E a glória futura. Ok? Vamos lá? Bênção. Profeta Daniel. É um livro de biografia pessoal e visões apocalípticas acerca dos acontecimentos da história secular e sagrada. O livro do profeta Daniel é um livro de excelência, né? Todos os livros de profetas maiores ali, eles têm assim uma característica particular, e o seu conteúdo é um conteúdo que será verificado por nós. É de excelência. Nós vamos estar verificando o livro do profeta Isaías. Vamos lá? Temos aqui a classificação dos profetas. Veremos a seguir 4 tipos de classificação para os profetas do Antigo Testamento, né? Primeiro ponto nosso: profetas literários, também chamados de profetas clássicos. São os profetas que nos legaram os livros que levam os seus nomes, deixaram-nos uma mensagem escrita. Então, os profetas literários é porque eles escreveram, entendeu? Eles escreveram conteúdo. Então, os livros que nós temos, o livro do profeta Isaías, um profeta literário, ok? Livro de Miqueias, profeta literário. Joel, um profeta literário. Jeremias, um profeta literário. E assim vai. Todos os livros proféticos escritos na Bíblia. Segundo ponto: profetas não literários, também chamados de profetas orais. São aqueles cujas profecias não chegaram até nós na forma de livros, embora encontremos as suas palavras registradas nos livros bíblicos, mas esse registro era sempre feito por um escritor. Então, exemplo de profetas não literários: Elias, Eliseu, Natã, Aías, e tem outros, ok? Tem o Ágabo e outros mais. São vários profetas que têm as suas palavras faladas, escritas dentro da Bíblia Sagrada, mas eles não escreveram um livro de punho, não tem um livro com o nome dele. Nós não temos o livro do profeta Elias, mas nós temos a história de Elias, temos palavras de Elias, milagres realizados por Deus através de Elias e também através de Eliseu, ok? Então vamos lá, são os profetas não literários. Profetas maiores refere-se aos livros de Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel. São assim chamados por causa da grande quantidade de volume literário de seus livros e também por causa da extensão dos seus ministérios, ok? São os livros que nós estamos aqui analisando, os profetas maiores. E o quarto ponto: profetas menores. São assim chamados por causa do pequeno volume literário de seus livros, né? São 12 livros, 12 profetas menores dentro da palavra de Deus.
Ok? Vamos lá. Eu tenho um conteúdo aqui dentro desse contexto, é o seguinte. A palavra grega para profeta é profetes, que significa aquele que fala sobre aquilo que está por vir ou adiante. Isso aí. O profetes é aquele que conhece o futuro, porque Deus lhe revelou o futuro. E assim ele comunica o que recebeu de Deus por inspiração. Nota-se aqui o teor preditivo, né, de predição, do ministério profético, subentendido no sentido da própria palavra profeta, ok? Uma parcela significativa do profetismo bíblico dedicou-se a anunciar o futuro. Isto é visto nas profecias messiânicas, por exemplo, né? Então, por exemplo, isso é visto nas profecias messiânicas. Fala sobre o Messias. As profecias messiânicas são aquelas profecias contidas no Antigo Testamento que fazem referência ao Messias, por vezes em detalhes, de maneira detalhada, ok? Mas além de ser o porta-voz de Deus, o profeta, no Antigo Testamento, era aquele que sentia o que o próprio Deus estava sentindo. Deus comunicava o seu próprio coração ao coração do profeta. Vemos isso claramente nas Lamentações de Jeremias, por exemplo. O profeta chora ao ver a devastação de Judá. Também o profeta Oséias, outro exemplo, igualmente sentiu o que Deus estava sentindo em relação à sua infiel esposa, ou seja, que simbolizava Israel. Ok? Depois dá uma lida no livro do profeta Oséias. Analisa aí essa parte da sua infiel esposa. Ok? O simbolismo, você verificar o que ele está sentindo. Ok? E vamos lá. E eu botei aqui no quadro o livro de Isaías. Nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos dar uma pausa nessa parte aqui agora. E nós vamos dar continuidade falando sobre o livro do profeta Isaías. Amém? Graça e paz em Jesus a todos. Amém.